Senhor, senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham na TV Câmara. Cumprimento os autores do requerimento pela iniciativa da sessão. Sempre é oportuno celebrar as efemérides nacionais e a chance de rememorar as personalidades esquecidas, às quais, dada ainda a devida importância para a sociedade. Os ausentes dos livros de história, menosprezados muitas vezes pela academia universitária, boicotados pelo politicamente correto das ONGs ou pelas ideologias dominantes. Resgatar a história do negro significa completar uma lacuna dentro da história nacional que por muito tempo foi ignorada. Eis a verdadeira consciência nacional. Na sessão de hoje, senhor presidente, eu gostaria de homenagear 3 vultos negros esquecidos. O primeiro, o João Batista de Matos, nascido em 24 de junho de 1900, 12 anos após o fim da escravidão no Brasil. Um menino negro, descendente de escravos. Os avós de João Batista de Matos foram escravos na fazenda do Visconde de Tonai. Sua mãe, Dona Umbelina, nasceu 9 anos depois da Lei do Ventre Livre, em 1880, o que determinou sua condição livre. É você que vem. Mas não é difícil imaginar que a maior parte de sua vida, Dona Umbelina da Glória, tenha passado na senzala, pois sua mãe só foi liberta em 1888 com a Lei Áurea. Devido à sua inteligência aguçada, João Matos pôde estudar no renomado Colégio Pedro II, no Rio, e depois ingressou no Colégio Militar do Realengo. Dando início à sua brilhante carreira militar, sempre foi considerado um militar aplicado, disciplinado, competente e legalista. Além da sua formação militar e dos números postos que ocupou, a sua formação inclui um diploma de bacharel em Direito, especialização do alto comando do Exército, no curso de Estado-Maior, e participação na Escola Valenciana de Letras, entre outros. Senhor presidente Vicentinho, ele foi o primeiro negro a receber o título de marechal. Infelizmente, o movimento negro parece, inclusive, desconhecer a trajetória do primeiro negro a ser condecorado no Brasil com o título de marechal. Uma singela lembrança do seu nome está numa escola pública estadual na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje à noite, no canal A História do Brasil Como Você Nunca Viu, a professora, historiadora e biógrafa Alexa Passos e o jornalista Gilberto Matos, neto do marechal, farão uma live a respeito da sua biografia. A segunda personalidade, senhor presidente, que eu gostaria de lembrar, é o professor Arlindo Veiga dos Santos. Estudou no Colégio São Luís, os jesuítas em Itu, depois em São Paulo, formou-se em filosofia pela Faculdade de São Bento, fundou o Centro Monarquista de Cultura Social e Política Pátria Nova, tornando-se naquele ano a Ação Imperial Patronovista Brasileira. Em 1931, senhor presidente, funda o primeiro partido negro do Brasil, a Frente Negra Brasileira, o primeiro partido voltado para os negros. Fato esse sempre ignorado pelos movimentos negros. Espero que na próxima exposição se faça alusão ao professor. Só pelo fato dele ter sido conservador, católico e monarquista. Nunca é citado como um dos pioneiros do ativismo negro no Brasil. Em 1932, participa da Sociedade de Estudos Políticos e alguns membros da frente fundada por ele formaram a Legião Negra, grupo que pegou em armas para lutar na Revolução Constitucionalista de 1932. Outro fato, senhor presidente, ignorado nos livros de história. Em pouco tempo, a Frente Negra Brasileira abriu dezenas de delegações em São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Ela foi a maior organização negra da história da República, a que teve a maior projeção e repercussão, diz o historiador Petrônio Domingos, professor da Universidade Federal de Sergipe, e autor do livro sobre questões raciais como protagonismo negro em São Paulo. Naquela época, estima-se de 8 a 50 mil pessoas participaram da frente. Editavam o jornal A Voz da Raça, combatia o racismo, defendia políticas voltadas à melhoria das condições da vida da população negra, oferecia uma série de atividades aos seus sócios, como bailes, festas, aulas de música, atendimento médico e palestras sobre questões raciais e situação política. Um fato curioso, nas fileiras da frente, na sua maioria compostas por católicos, havia negros e negras de outras vertentes ideológicas, socialistas, comunistas, getulistas e integralistas, assunto que merece um estudo mais aprofundado. Com a ditadura de Vargas, o Estado Novo dissolve todos os partidos, inclusive a frente. Ele foi professor de História da América, História do Brasil, de Sociologia,
na Faculdade de Campinas e também no Sagrado Coração. Jornalista, escritor, poeta e tradutor. Foi professor de inglês também no Colégio Anglo-Latino, membro da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Políticas, do Instituto de Direito Social e da Sociedade Geográfica Brasileira. Sócio de honra do Círculo Sueco Luso-Brasileiro de Estocolmo. Escreveu inúmeros livros e que eu chamo a atenção para um deles, que é Ideias que Marcham no Silêncio, recentemente relançado pela Resistência Cultural Editora, com prefácio do jurista José Pedro Galvão de Souza e na nova edição pelo desembargador de São Paulo, Ricardo Dipp. Merece especial atenção, senhor presidente, o livro que lhe dedicou a professora, historiadora e biógrafa Tereza Malatian, O Cavaleiro Negro, Arlindo Vieira dos Santos e a Frente Negra Brasileira. Repito, a Frente Negra Brasileira foi a primeira no país a mostrar uma ação coletiva dos negros, que reivindicavam demandas contra o racismo a partir da participação política e da presença no debate nacional. Muito se fala da importância dos movimentos negros pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60, mas 30 anos antes, a Frente Negra Brasileira já havia iniciado essa luta no Brasil. E o terceiro, senhor presidente, para terminar, esquecido, que eu gostaria de homenagear, o grande atleta João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, nascido em 54, em Pindamonhangaba, São Paulo. Iniciou no atletismo quando serviu o Exército Brasileiro, formando-se em Educação Física. No ano de 75, durante os Jogos Pan-Americanos, João do Pulo ganhou a medalha de ouro no salto triplo, com a impressionante marca de 17,89 metros. Recorde mundial que permaneceu em seu poder por 10 anos. Foi por 2 vezes medalhista olímpico em bronze em Montreal em 76 e em Moscou em 80. Em 26 de junho de 86, alterou seu nome oficial para João do Pulo Carlos de Oliveira. Em dezembro de 81, aos 27 anos, foi acometido de um grave acidente automobilístico, amputando uma perna e encerrando a sua vitoriosa trajetória atlética e da sua carreira militar de tenente. Foi deputado estadual por 2 vezes por São Paulo, pelo antigo PFL. Morreu precocemente aos 45 anos. Tramita aqui na casa, senhor presidente, o PL 3958, de 2003, da lavra do deputado Jonas Donizete, para incluir o nome de João do Pulo no livro dos heróis e heroínas da pátria, aguardando a deliberação da Comissão de Cultura, da qual eu faço parte e esperamos aprová-lo. Concluo, senhor presidente, admoestando que esses nomes devem ser lembrados e agradeço a oportunidade nesse apanágio dessa sessão solene contribuir com o salto triplo da memória nacional, com os notáveis João Batista de Matos, Arlindo Veiga dos Santos e João do Pulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, caro colega deputado professor Paulo Fernando. Eu, inclusive, agradeço a sua manifestação. Eu solicito que Vossa Excelência depois, ou então solicito aqui a taquigrafia, mas como você tem em mãos, eu gostaria de ter esse seu pronunciamento para que a gente possa relembrar essa aula